Meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da famosíssima teoria de gênero, né, que cada vez tem produzido novos escândalos na sociedade. O último deles foi a produção de uma Barbie trans, né? E isso aí, não se espantem, é só o começo de um processo que aparentemente não vai ter fim, né? Ah, nós já temos os banheiros unissex nas escolas, já temos um ensino mesmo, né, dos princípios da teoria de gênero. Claro que não com seu instrumental filosófico teórico, né, mas os princípios rudimentares, né, dos diferentes gêneros para crianças, né, no ensino escolar, e isso realmente são etapas de uma engenharia social que pretende moldar completamente a cultura, a sexualidade humana e refundar mesmo as bases da sociedade. De onde vem essa teoria, né? Muito chamada de ideologia de gênero. Eu não acho que cabe. É claro que às vezes a gente fala por comodismo, né? Chama de ideologia, mas para ser uma ideologia ela teria que ter uma reconstituição completa da estrutura da realidade. Ela não tem esse escopo, né? É uma teoria que versa a respeito de um certo fenômeno. Então, por mais que ela pode ser encaixada dentro de uma ideologia, aí sim, pós-estruturalista, né? Essa é a origem da teoria de gênero, né? No pós-estruturalismo de um Michel Foucault, né? E as suas análises a respeito da microfísica do poder, né? Isso aí realmente é uma ideologia, né? Mas a teoria de gênero não, né? Eu acho que os seus defensores, né, que costumam reclamar muito desse epíteto, né, de ideologia de gênero, eles têm razão, né? De onde ela vem, o que ela pretende fazer e quais são os seus princípios teóricos, de que escolas ela provém, né? Eh, a primeira formulação teórica mais completa desse assunto, se bem que ao longo de todo o século XX existiram experimentos, né, nessa área e experimentos sociais mesmo, mas também na esfera médica, né? Se vocês não conhecem, procurem na internet, vocês vão achar muitas informações a respeito do caso de David Reimer, né, um rapaz que foi submetido a uma cirurgia. Nos Estados Unidos, praticamente todas as crianças fazem isso, né? Cirurgia de fimose, e houve um defeito, né? Era um tratamento experimental, uma forma experimental de fazer essa cirurgia, e o pênis do menino foi danificado, né? E por causa disso resolveram castrá-lo, né? E um médico, um psiquiatra, né, chamado John Money, resolveu transformar isso num experimento social e acabou por produzir, né, uma espécie de transexual na menina. Foi dado ao garoto um nome de garota, acho que Brenda, se não me engano, e foi educada como menina até os 14 anos de idade, né? Depois contaram a ele qual era a sua verdadeira identidade, o menino se tornou depressivo, enfim, e acabou se suicidando, né? É um caso muito triste, mas que mostra também a irresponsabilidade tremenda, né, desses ideólogos de gênero. Aí sim, né, pessoas que não têm o mínimo escrúpulo e que pretendem moldar a realidade conforme as suas ideologias e conforme a fantasia teórica, né, que lhes apraz. Mas a primeira formulação teórica mesmo da teoria de gênero vem da famosíssima Judith Butler, né? A filósofa norte-americana que em 1990 escreveu o livro Problemas de Gênero, né? Nesse livro, ela procura falar a respeito das experiências do movimento feminista, né? E quais foram as conquistas e quais são os desafios desse movimento para o futuro. E Judith Butler diz o seguinte, que o grande problema do feminismo, para ela, é a definição de mulher. O feminismo ele parte da, do pressuposto de que a mulher tem direitos naturais que deveriam ser respeitados e que uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, não os respeitaria e, portanto, precisaria haver um progresso, né, social em direção ao reconhecimento e à observância desses direitos, uma emancipação da mulher.
mas a figura, o conceito de mulher nunca é realmente trabalhado. E diz Butler que esse conceito é historicamente produzido. Então, ela procura desconstruir o próprio conceito de mulher e substituí-lo pela visão que ela tem de gênero, que para ela é um conceito performático. Então, o gênero ele seria, nós diríamos uma fantasia, mas não é isso que ela quer dizer. De fato, ele não tem nenhuma correspondência com o sexo biológico, né? O próprio sexo biológico é visto como uma intromissão das ciências naturais carregadas de ideologia, segundo Butler. Então, não cabe essa intromissão e essa classificação. Então, gênero seria um conceito meramente performático. Você pode mudar de gênero ao longo da sua vida e ele ele também não é uma expressão do seu eu mais profundo, porque esse eu profundo sequer existe, né? Então, Judith Butler é uma discípula de Michel Foucault e não reconhece a existência de uma realidade objetiva. Então, ela descreve apenas fenômenos, né, e tem a intenção de denunciar, né, e de destruir o construto social que teria dado origem ao conceito de mulher historicamente. E desconstruir esse conceito seria, na verdade, uma estratégia para o crescimento e ampliação do movimento feminista, porque o feminismo passaria a incluir os transexuais, os travestis e, no fundo, toda a comunidade LGBT, né? E, ainda mais, pela instrumentalização desse movimento LGBT e desse conceito ampliado de mulher, né, por meio do gênero, levaria a uma espécie de confluência entre a teoria da microfísica do poder de Michel Foucault, né, e o desejo de denunciar as construções que perpetuam relações de poder que dão origem a esse conceito de mulher. Então, tanto uma confluência entre essa tradição e a da Escola de Frankfurt, né, porque Judith Butler também é uma discípula, de certo modo, de Herbert Marcuse, né, e com isso deseja pôr em ação o processo revolucionário por meio da construção de uma classe revolucionária que não corresponde mais ao proletariado, né? O chamado marcusianismo, né? A teoria de Herbert Marcuse a respeito da sociedade e da revolução, né? Parte do princípio que foi uma constatação feita pela primeira geração da Escola de Frankfurt, né? Principalmente por Theodor Adorno, de que o proletariado não serve mais como classe revolucionária, porque estaria como que adormecido e o seu potencial revolucionário, né, da classe operária estaria adormecido por conta da ação da indústria cultural, né, que seria para Adorno o produto do grande capital. É curioso que a indústria cultural tenha apoiado e financiado o próprio Theodor Adorno, né? Ele próprio, no fundo, acaba sendo, se não um produto, pelo menos um colaborador dessa indústria cultural que ele tanto desejava denunciar. Mas, como essa classe se encontrava completamente adormecida, né, e que não tinha mais o potencial revolucionário que Karl Marx previa na sua teoria original, Herbert Marcuse deseja transformar aquilo que Marx desprezou sempre, o que ele chamava de lumpenproletariado, ou seja, a escória da sociedade, aqueles que não têm lugar no processo produtivo e que, portanto, não produzem riquezas, não podem tomar os meios de produção para si, ou seja, não podem produzir a revolução libertadora que poria fim ao modo de produção capitalista. O Herbert Marcuse desejava transformar essa classe do lumpenproletariado em classe revolucionária. Então, pegar todos aqueles que ou eram objetivamente excluídos da sociedade ou que se viam como excluídos e fomentar neles a revolta e transformá-los por meio cultural, né, em classe revolucionária. Isso é uma inversão completa do marxismo, mas o marxismo é assim mesmo, né? O próprio Marx acreditava
na prevalência da praxis sobre a teoria. Então, se a teoria tem algum defeito, eles ajustam com a prática, né? Eles não têm problema nenhum com isso, não tem vergonha nenhuma de fazer isso. E é exatamente isso que Marcuse faz. Ele, por meio cultural, vai transformar a própria estrutura social, quando deveria ser o oposto, né? Porque Karl Marx acreditava que a cultura é uma superestrutura. Então, existe a base da sociedade, que seria a produção, né, econômica, a produção das riquezas, o trabalho, né, a luta de classes que emerge disso, do modo de produção, e a cultura seria apenas uma expressão dessa luta de classes, né? Assim como a religião, a filosofia, tudo para ele seria uma expressão dessa luta de classes. Marcuse não, ele deseja construir uma classe revolucionária alterando a cultura, né? E com isso transformar os bandidos, né, as prostitutas e aqueles que se sentiam excluídos, né, como os homossexuais. Em alguns países instrumentalizou-se também o movimento negro, né? Todos aqueles que se encontravam de alguma forma marginalizados. O próprio movimento feminista foi também instrumentalizado, embora não se possa dizer que é uma minoria, né? Porque as mulheres são 50% da sociedade, mas todos esses movimentos de minorias se transformaram em alimento, né, da indústria revolucionária, nós podemos dizer assim. E Judith Butler corresponde exatamente a essa confluência entre a estratégia revolucionária da escola de Frankfurt, de Herbert Marcuse, o chamado marcusianismo, e a teoria da microfísica do poder de Michel Foucault, né, que ela traz para o âmbito das relações de gênero, que ela chama, né, criando o seu conceito performático de gênero. Só que existe ainda uma segunda confluência entre a teoria de gênero no plano abstrato e onde se insere essa estratégia. Isso é o mais importante, onde se insere essa teoria de gênero, né? E aí nós vamos ao grande capital financeiro, né? É curioso como é que uma teoria criada por uma universitária obscura norte-americana ganhou tanta relevância de repente e consegue tantos financiamentos e consegue ser levada até organizações internacionais e se transformar em instrumento, em bandeira, né, em cavalo de batalha de tantas organizações por aí. Como é que isso se deu, né, na prática? Nós temos que lembrar dos interesses do chamado globalismo. Esse termo muito se abusa dele, mas sempre houve um interesse, né, por parte do grande capital financeiro de fazer uma espécie de engenharia social e produzir a chamada administração científica da sociedade, né? Então, esse desejo de controle social e de como que domesticação progressiva das massas, isso existe já há muito tempo. Esses experimentos já são muito antigos. Na primeira metade do século XX, se vocês nunca ouviram falar, procurem saber também sobre o casal Myrdal, na Suécia, né? Foram dois sociólogos responsáveis por uma grande reforma, e eram influentes no governo sueco, por uma grande reforma de costumes e da política familiar do governo sueco, com resultados desastrosos. Então, a engenharia social sempre foi uma das principais atividades, né, do grande capital, da grande elite financeira internacional, né? E a teoria de gênero aparece, né, como um formidável instrumento de controle e principalmente de fragilização do indivíduo. Isso é o mais importante. A família fundamentalmente, né, a própria Constituição brasileira, né, seu artigo 226, reconhece que a família é a base da sociedade, né? E isso não é a nossa Constituição que diz, isso aí sempre foi dito desde Aristóteles, né? E, aliás, antes dele, a própria origem da polis grega, a origem histórica da polis, é a união dos gêneros, né? A união das famílias. Então,
a família ela é a base histórica mesmo, né? É o fundamento histórico da polis, no fundo, de toda instituição, né, política e social existente. Então, ela é o principal fator de preservação da religião, dos valores e da cultura, né, pelas gerações. Então, as gerações subsequentes, quando a instituição familiar é sólida, elas vão carregando essa base que vem de origens imemoriais e fazem parte da própria origem, da própria natureza da sociedade, da civilização. Quando a família se fragiliza, essa transmissão de valores, essa transmissão da religião e, de certa forma, essa instância intermediária de poder existente entre o Estado e também entre os poderes econômicos e o indivíduo, né? Quando a família é frágil, essa instância se quebra. Então, o indivíduo fica completamente desprotegido diante da ação dos poderes econômicos e políticos. Dessa forma, essa receita é conhecida desde o tempo do Império Romano. Olha, é claro que eu não falo aqui da sociedade romana como um todo, né? A civilização romana antiga durou mais de um milênio, então é claro que isso não existiu sempre. Mas em certos períodos, os povos escravizados por Roma tinham as suas famílias destruídas, né? Isso por meio da promoção de bacanais, né? A promoção de orgias para os escravos, para os povos dominados, para que as crianças que nascessem, né, nasceram de uma orgia, então não sabiam quem era o pai, e a família se desagregava. Então, sem a instituição familiar, sem que os escravos tivessem família, eles não poderiam jamais constituir um núcleo de resistência, né? De modo que a sua cultura, a sua religião, os seus valores, a sua identidade como povo acabava se fragilizando, né? Sem a necessidade de uma coerção mais significativa. É a mesma estratégia que é utilizada pelos chamados globalistas, né? Então, desde os experimentos feitos pelo governo sueco e pelo casal Myrdal, não sei como se pronuncia, passando também por esse experimento com o pobre David Reimer, né? Por parte do Dr. John Money. Tudo isso aí são experimentos que foram sendo realizados de modo a criar um pensamento, uma ideologia que contestasse a própria condição sexuada do homem e da mulher, né? E que, com isso, fragilizasse imensamente o indivíduo, né? Impossibilitasse a existência de vínculos familiares sólidos, né? E construísse uma geração de indivíduos que são sempre escravos dos próprios desejos, né? E a própria noção performática de gênero, né, faz com que o indivíduo construa a sua identidade de acordo com a fantasia do momento, né? E esse é o principal problema, né? Então nós temos aí esses três fatores, né? A atuação das elites financeiras internacionais, um desejo de constituir uma classe de pessoas cada vez mais fragilizadas, sem vínculos familiares, depravadas, né? Escravas dos próprios desejos. Também a estratégia revolucionária da Escola de Frankfurt, né, de Herbert Marcuse, a ideologia que pode ser chamada marcusianismo, que no fundo é onde descamba atualmente todo o marxismo, né? O comunismo como projeto mesmo, né? O velho materialismo dialético não existe mais, né? Existe na Coreia do Norte só, né? E esse regime não vai durar muito tempo, né? E se durar, é só uma porção muito pequena do mundo, mas como projeto de poder internacional, o comunismo está morto, né? O que existe mesmo é o marcusianismo, né? O que se pode dizer marxismo cultural, né? Esse termo é muito vago, né? Muito amplo e, na verdade, inapropriado, mas é o que se pode chamar de marcusianismo e a teoria de Michel Foucault a respeito da microfísica do poder. Então, a confluência entre essas duas teorias e os interesses do grande capital financeiro no plano prático construíram a teoria de gênero, né, da cabeça sórdida dessa senhora,
chamada Judith Butler, e que acabou tendo um apoio, um financiamento e uma difusão imensa, né? Atualmente as ideias de gênero são vendidas como se fossem naturais, como se sempre estivessem presentes na sociedade. Inclusive, a nomenclatura foi ficando cada vez mais elaborada. Pegou-se conceitos da química, né, para dizer que a pessoa é transgênero e cisgênero, né? Essa oposição entre trans e cis é usada na química, né? Eu sei que o prefixo não é só da química, pode ser usado também em outros lugares, mas isso mostra como a facilidade de naturalizar essas ideias é cada vez maior. Então, uma teoria que ninguém deveria jamais ter respeitado por um único minuto é um subproduto de uma filosofia pós-estruturalista que já está completamente desmoralizada. Michel Foucault morreu nos anos 80, amargurado, já estava completamente desmoralizado, né? É só no Brasil, sinceramente, onde as classes universitárias ainda levam a sério, ainda aprendem, né? Ainda tem Foucault como um dos pensadores principais, né, do século XX. Isso ninguém mais considera, né? Mas quando Michel Foucault morreu de AIDS, né, nos anos 80, já não era mais levado a sério no meio acadêmico francês, nem europeu em geral, muito menos norte-americano, que sempre teve outras influências. Mas, infelizmente, essas coisas, por mais que partam de premissas que já foram refutadas, né, com uma segurança por quem sequer conhece, né, as origens dessa teoria, que é realmente impressionante, né? Não existe nada comparável à rapidez da difusão da chamada teoria de gênero, e que cada vez mais ameaça se introduzir, né, nos currículos escolares, ameaça também as famílias, né, e as relações familiares, e, no fundo, os próprios movimentos que se alimentam com essas coisas e com esses discursos também vão se desgastando cada vez mais. Recentemente, parte do movimento feminista britânico começou a protestar contra a ideologia de gênero, a teoria de gênero, porque não quer transexuais homens fazendo parte do movimento feminista. Começaram a perceber que, peraí, a gente está aqui há um século defendendo os direitos da mulher, né, e agora começam a colocar homens aqui para lutar junto com a gente. Isso não está certo, né? E é o que está acontecendo, né? Nós temos agora nos esportes, né, lutadores, homens, né, que se identificam como transexuais e, portanto, têm o direito de lutar com mulheres e, naturalmente, espancá-las, porque são muito mais fortes, né? E que também, em outras competições, né, em vôlei, natação, etc., são sempre os medalhistas, né, são os campeões de tudo, porque o homem tem uma constituição física muito mais forte do que a mulher, tem muito mais força, né? Mais velocidade, mais explosão. É natural que uma competição de transexuais, né, com mulheres, mulheres trans, né, com mulheres cisgênero, né, se essa competição sempre vai ser vencida pelos transexuais. Então, a coisa começou a ficar realmente imbecil, né? E é assim realmente que se imbeciliza uma sociedade inteira e que se destroem as bases, né, de uma cultura sadia e, no fundo, a possibilidade até de contestação do estado de coisas, porque no mundo onde as pessoas, em assuntos tão íntimos, né, elas já não sabem mais discernir o verdadeiro do falso, né? Um mundo em que tudo é performático, né? E que não existe natureza, não existe sequer o conceito de mulher, meu Deus, né, e de homem. Realmente é um mundo onde as pessoas não podem pensar, onde elas são proibidas de pensar, né? Nós chegamos ao ponto em que a própria teoria de gênero está sendo usada para justificar o machismo islâmico, né, e a opressão, que é verdadeira nesse caso, dos homens sobre as mulheres no mundo islâmico, porque a categoria, né,
homem e mulher, na sociedade islâmica, parte de relações de poder diferentes, né? E, portanto, os conceitos têm um significado diferente. Então, o homem, não sei, no Afeganistão não é a mesma coisa que o homem no Brasil. Ah, pelo amor de Deus. Quer dizer, então, que se justifica, né? O próprio machismo, usando uma teoria que parte do movimento feminista, né? Usando a teoria de gênero. A própria Judith Butler, né, diz que não se pode contestar em outras culturas, né, os regimes, as relações entre os sexos, né, entre os gêneros, perdão. Isso só serve no cristianismo. Né? Só serve se for contra o cristianismo. Só serve se for contra o Cristo, né, e contra a sua igreja, contra a verdade. É a única coisa que querem destruir no fundo. No fundo, o que existe é só um ódio contra a civilização, um ódio contra a verdade, um ódio contra a Igreja Católica também. Né? Não é à toa que recentemente, e agora eu encerro meu vídeo, nós fomos brindados com esta maravilha de uma líder feminista do movimento Femen, gritando num megafone Allahu Akbar, né? Um louvor islâmico a Deus. Olha, sinceramente, expressa o desejo inconsciente de ordem. Né? A desordem é tão grande, a destruição da inteligência é tão profunda dentro do movimento feminista e movimento LGBT e todos os movimentos relacionados à teoria de gênero, que no fundo existe um desejo inconsciente de ordem. E se não for a ordem cristã que reassumir o lugar que lhe é de direito, vai ser a ordem islâmica. Então, preparem-se, né? Vocês ainda vão ver o movimento feminista defendendo o Islã e aceitando de braços abertos a opressão masculina, a opressão machista dos homens muçulmanos.